Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 158, estamos no período do Evangelho de São Marcos e vamos ouvir Marcos 9 e 10 e Salmo 29. Marcos 9. Disse-lhes também: em verdade vos digo que alguns dos aqui presentes não experimentarão a morte sem terem visto o reino de Deus chegar em todo o seu poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os só a eles a um monte elevado e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que lavadeira alguma da terra as poderia branquear assim. Apareceu-lhes Elias, juntamente com Moisés, e ambos falavam com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabia que dizer, pois estavam assombrados. Formou-se então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, já não viram ninguém, a não ser só Jesus com eles. Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão depois de o Filho do Homem ter ressuscitado dos mortos. Eles guardaram a recomendação, discutindo uns com os outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. E fizeram-lhe esta pergunta: por que afirmam os doutores da lei que primeiro há de vir Elias? Jesus respondeu-lhe: sim, Elias, vindo primeiro, restabelecerá todas as coisas. Porém, não dizem as Escrituras que o Filho do Homem tem de padecer muito e ser desprezado? Pois bem, digo-vos que Elias já veio e fizeram dele tudo o que quiseram, conforme está escrito. Quando voltaram para onde estavam os outros discípulos, viram em torno deles uma grande multidão e uns doutores da lei a discutirem com eles. Assim que viu Jesus, toda a multidão ficou surpreendida e acorreu a saudá-lo. Ele perguntou: que estáis a discutir uns com os outros? Alguém dentre a multidão disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Quando se apodera dele, atira-o ao chão e ele põe-se a espumar, a ranger os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Disse Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo cá. E levaram-lhe. Ao ver Jesus, logo o espírito sacudiu violentamente o jovem e este, caindo por terra, começou a estrebuchar, deitando espuma pela boca. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isto? Respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado ao fogo e à água para o matar. Mas se podes alguma coisa, socorre-nos, tem compaixão de nós. Se podes. Tudo é possível a quem crê, disse-lhe Jesus. Imediatamente, o pai do jovem disse em altos brados: eu creio, ajuda a minha pouca fé. Vendo Jesus que acorria muita gente, ameaçou o espírito maligno, dizendo: espírito mudo e surdo, ordeno-te, sai do jovem e não voltes a entrar nele. Dando um grande grito e sacudindo-o violentamente, saiu. O jovem ficou como morto, a ponto de a maioria dizer que tinha morrido. Mas tomando-o pela mão, Jesus levantou-o e ele pôs-se de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: por que é que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu: esta casta de espíritos só pode ser expulsa à força de oração. Partindo dali, atravessaram a Galileia e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ia instruindo os seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens que o hão de matar. Mas 3 dias depois de ser morto, ressuscitará. Mas eles não entendiam esta linguagem e tinham receio de o interrogar.
Chegaram a Cafarnaum e, quando estavam em casa, Jesus perguntou: Que discutieis pelo caminho? Ficaram em silêncio porque no caminho tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: Quem receber um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém expulsar demónios em teu nome, alguém que não nos segue, e quisemos impedi-lo porque não nos segue. Jesus disse-lhes: Não o impeçais, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e vá logo dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Sim, seja quem for que vos der a beber um copo de água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para eles atarem-lhe ao pescoço uma dessas mós que são movidas pelos jumentos e lançarem-no ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de queda, corta-a. Mais vale entrares mutilado na vida do que com as duas mãos ires para a hiena, para o fogo que não se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé é para ti ocasião de queda, corta-o. Mais vale entrares coxo na vida do que com os dois pés seres lançado à hiena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de queda, arranca-o. Mais vale entrares com um só no reino de Deus do que com os dois olhos seres lançado à hiena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Todos serão salgados com fogo. O sal é coisa boa, mas se o sal ficar insosso, com que haveis de o temperar? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Marcos 10. Saindo dali, foi para a região da Judeia, para além do Jordão. As multidões agruparam-se outra vez à volta dele e outra vez as ensinava como era seu costume. Aproximaram-se uns fariseus e perguntaram-lhe, para o experimentar, se era lícito ao marido divorciar-se da mulher. Ele respondeu: Que vos ordenou Moisés? Disseram: Moisés mandou escrever um documento de repúdio e divorciar-se dela. Jesus retorquiu: Devido à dureza do vosso coração é que ele vos deixou esse preceito. Mas desde o princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e serão os dois um só. Portanto, já não são dois, mas um só. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. De regresso a casa, de novo os discípulos o interrogaram acerca disto. Jesus disse: Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe uns pequeninos para que ele os tocasse, mas os discípulos repreenderam os que o tinham trazido. Vendo isto, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os afasteis, porque o reino de Deus pertence aos que são como eles. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como um pequenino, não entrará nele. Depois tomou-os nos braços e abençoou-os, impondo-lhes as mãos. Quando se punha a caminho, alguém correu para ele e ajoelhou-se, perguntando: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tenho cumprido tudo isso desde a minha juventude. Jesus, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele e disse: Falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ao ouvir tais palavras, ficou de semblante anuviado e retirou-se pesaroso, pois tinha muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos discípulos:
quão difícil é entrarem no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos ficaram espantados com as suas palavras, mas Jesus prosseguiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles o olhar, Jesus disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus não, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Aqui estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, no tempo presente, em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, juntamente com perseguições, e no tempo futuro, a vida eterna. Muitos dos que são primeiros serão últimos, e muitos dos que são últimos serão primeiros. Iam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus seguia à frente deles. Estavam espantados, e os que seguiam estavam cheios de medo. Tomando de novo os 12 consigo, começou a dizer-lhes o que lhe ia acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei, e eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. E hão de escarnecê-lo, cuspir sobre ele, açoitá-lo e matá-lo. Mas 3 dias depois ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Disse-lhes: Que quereis que vos faça? Eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Eles disseram: Podemos sim. Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É daqueles para quem está reservado. Os outros 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis como aqueles que são considerados governantes das nações fazem sentir a sua autoridade sobre elas e como os grandes exercem o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Chegaram a Jericó. Quando ia a sair de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, o filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo dizer que se tratava de Jesus de Nazaré, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam-no para o fazer calar, mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te que ele chama-te. E ele, atirando fora a capa, deu um salto e veio ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que te faça? Mestre, que eu veja, respondeu o cego. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Salmo 29. Salmo de David. Filhos de Deus, prestai ao Senhor. Prestai ao Senhor glória e honra. Prestai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor no seu átrio sagrado. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus glorioso faz ecoar o seu trovão. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor derruba os cedros do Líbano. Ele faz saltar o Líbano como um novilho e o Sirone como um bezerro. A voz do Senhor lança chispas de fogo. A voz do Senhor abala o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor retorce os carvalhos.
despoja as árvores dos bosques. No seu santuário todos exclamam: Glória! Para além do dilúvio está sentado o Senhor. O Senhor está sentado como Rei eterno. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com a paz. Caros ouvintes, estamos no 5º episódio sobre o Evangelho de São Marcos e olhamos para os 2 capítulos que formam o coração do ensino de Jesus acerca do discipulado. São os capítulos 9 e 10. A Transfiguração abre o capítulo 9 de uma forma luminosa. Porém, antes de terminarmos o capítulo 10, Jesus já terá anunciado a sua morte e por 3 vezes, uma no capítulo 8, outra no 9 e outra ainda no 10, e por estas 3 vezes os seus discípulos mais próximos estarão a pensar noutra coisa. Razão pela qual Jesus, como bom mestre, explicará a lógica do reino dos céus ao fim de cada anúncio. A sua incompreensão não é acidental, revela exatamente o que lhes vai no coração. Na segunda profecia da paixão de Jesus, por exemplo, Jesus diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e o matarão. Os discípulos, nesse momento, não percebem e temem perguntar. Mas logo depois, pelo caminho, discutem quem era o maior entre eles. E Jesus diz, explicando: se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. É esse o anúncio da sua paixão. Por exemplo, também no terceiro anúncio da paixão, no capítulo 10, a mais detalhada, Jesus explica que será entregue, condenado, escarnecido, flagelado, morto e ao terceiro dia ressuscitará. Estavam espantados e cheios de medo, porém o seu fascínio por poder e protagonismo não estancou. Logo de seguida, assistimos a Tiago e João a pedirem os lugares de honra à direita e à esquerda. Jesus simplesmente pergunta se podem beber o cálice que ele vai beber. Perante a indignação dos outros 10, Jesus aproveita para explicar: sabeis como aqueles que são considerados governantes das nações fazem sentir a sua autoridade sobre elas e como os grandes exercem o seu poder. Não deve ser assim entre vós, diz Jesus. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Assim, os capítulos 9 e 10 serão marcados por um ritmo tripartido. Jesus anuncia o que vai acontecer em Jerusalém, a sua paixão. Por seu lado, os discípulos não entendem e revelam a sua própria agenda. Jesus, em consequência, ensina os valores do reino, que são inversos aos do mundo. Na verdade, o ensino sobre o discipulado que se segue a cada incompreensão constrói uma progressão. O negar-se a si mesmo como condição para o seguir, o ser servo de todos e o dar a vida em resgate. Neste sentido, a transfiguração acontece de forma providencial e é relatada no início do capítulo 9, não como um simples parênteses glorioso, mas uma necessidade perante o anúncio da cruz. Os discípulos precisam de ver a identidade gloriosa de Jesus antes de enfrentar o escândalo da sua morte. A voz do Pai repete as palavras do batismo, mas acrescenta o imperativo: ouvi-o. Precisamente para que eles, os discípulos, escutem Jesus a anunciar a sua paixão, morte e ressurreição, que é o que não entendem. O episódio do Bartimeu, no capítulo 10, que fecha a secção, surge como um espelho irónico. Um mendigo cego vê melhor do que os discípulos, que já viram tudo e já ouviram falar de tudo. Ele lança a capa, o único bem que possui, e segue Jesus no caminho. É a definição perfeita, de forma plástica, do discípulo que deve seguir Jesus, segundo esta visão de São Marcos.
em que qualquer discípulo deve negar-se a si mesmo, deve ser servo de todos e deve dar a vida em resgate. Este é o caminho. Negar-se a si mesmo significa deixar de ser o centro das atenções da sua própria vida. É uma mudança de soberania. Na prática, significa destronar o eu. É quando a nossa primeira pergunta do dia deixa de ser o que é que me apetece fazer hoje? E passa a ser o que é que Deus quer que eu faça hoje? É dizer não ao nosso ego, à nossa vaidade e caprichos mais imediatos, para que a vontade de Deus e o bem do próximo caibam na agenda. Ser servo é também um desafio. Serve de todos, não só de alguns. Serve de todos. É uma escolha consciente e livre de usar o teu poder, o teu tempo e os teus privilégios para elevar e ajudar os outros, especialmente os que não te podem dar nada em troca. Ser, na verdade, servo implica aprender a dar a vida pelo outro, pelo irmão, a forma como Jesus ama. Que aprendamos a ser discípulos com Jesus, que digamos com Bartimeu: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mesmo que nos sintamos pequeninos diante da imensidão da Palavra de Deus, vale sempre a pena continuar, voltar e lembrar quem já deixou para trás que pode continuar a ouvir o Mais 365. Um abraço em Cristo, até amanhã.